Deus, ele tem propósitos para o reino dele, assim como para os servos dele. Este estudo de número 685, nós vamos ver sobre os propósitos de Deus. E você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Caso você ainda não esteja inscrito no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. É interessante que Deus, ele tem seus servos e escolhido para cada propósito, para os propósitos de Deus se cumprirem. Vamos ao nosso tema, escolhidos por Deus para um propósito. O nosso texto base está em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, verso 28, que diz, pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Deus, ele tem os seus caminhos, Deus, ele tem o seu critério e Deus, ele não rejeita ninguém. Deus não faz acepção de ninguém. Jó capítulo 34, verso 19 nos mostra: não é verdade que ele não faz discriminação em benefícios de príncipes, nem estima o rico mais que o pobre, pois todos são obras de suas mãos. E Jó, ele está afirmando: todos são obras das mãos do Todo-Poderoso. E Deus, ele não discrimina as pessoas, mas Deus tem um propósito, como Paulo mostra em 1 Coríntios capítulo 1, verso 29, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Deus, ele não gosta do soberbo, Deus, ele rejeita o soberbo, mas ele gosta do humilde, tanto que ele usa os que não são para confundir aqueles que pensam que são. E o propósito é um objetivo, uma finalidade, um intuito, é um projeto. Por exemplo, Deus escolheu a Noé com um propósito. Qual era o propósito? A construção da arca. E por que Noé precisava construir a arca? Porque Noé estava vivendo numa geração corrupta e esta geração corrupta seria destruída pelo dilúvio. Mas Noé, um homem que não se corrompeu, não participou da corrupção daquele tempo. Gênesis capítulo 6, verso 8 e verso 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, mesmo convivendo com uma geração corrupta, com uma geração maligna, com uma geração violenta. Noé não fez o que as outras pessoas estavam fazendo e Deus estabeleceu com Noé a aliança e Noé obedeceu em tudo que o Senhor havia mandado ele fazer e ele foi o pregoeiro da justiça. Pedro fala em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, de igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Pregoeiro, proclamador da justiça, nos mostra que Noé, ele advertia ao povo quanto ao julgamento de Deus com aquelas pessoas, com aquela geração. Mas também Deus mostra que ele escolheu Abrão.
Abrão era um homem que vivia no meio da idolatria, mas Abrão também caminhou com Deus, obedeceu a Deus em tudo. Josué capítulo 24, verso 2 e verso 3. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque. Abraão, ele não era estéril, mas Sara era estéril. E Deus, ele multiplicou a descendência de Abraão, fez promessas para Abraão, porque Abraão, ele creu, ele ousou confiar nas promessas de Deus. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele seguiu as orientações de Deus e ele se tornou o pai da fé. Tiago capítulo 2, verso 21 nos diz: ora, não foi Abraão nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Eu fico imaginando quando Deus fez a promessa a Abraão, depois Deus cumpre a promessa, nasceu Isaque e Deus pede para Abraão sacrificar a Isaque. A fé de Abraão é um exemplo de alguém que aprendeu a depender de Deus, aprendeu a confiar em Deus. Abraão é o exemplo de um homem que viveu pela fé, e isto, o viver pela fé, foi atribuído a Abraão como justiça. Romanos capítulo 4, do verso 20 ao verso 22, mesmo considerando tudo isto, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isto lhe foi atribuído como justiça a Abraão. Ele tinha convicção que ainda se ele sacrificasse a Isaque, Deus tinha todo o poder para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Abraão, ele não sabia que Deus não aceitava sacrifício humano, mas a fé de Abraão foi provada e Abraão foi aprovado por Deus. Deus também escolheu Moisés, escolheu com um propósito definido. O propósito de Deus para Moisés era libertar o povo de Israel, que era escravo no Egito, e o povo estava gemendo, o povo estava clamando, e Deus, ele ouviu o clamor, ele ouviu o gemido do povo, e ele escolheu Moisés para ser o libertador. Mas olha, quando Deus chama a Moisés, o que Moisés responde? Êxodo capítulo 3, verso 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Olha o que Moisés respondeu ele: eis-me aqui. Olha que tremendo, ele não sabia quem estava falando com ele, mas ele se posicionou: eis-me aqui. Moisés, ele não se achou uma pessoa capacitado para fazer o que Deus havia pedido para ele. Ele deu desculpa, mas o Senhor disse a ele que era justamente com ele que iria acontecer a libertação do povo de Israel do Egito. Êxodo capítulo 3, verso 11, verso 12. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha que Deus tremendo, é o Deus que já está no amanhã. E Deus falou para Moisés quando estava chamando: você vai libertar
livrar o meu povo da escravidão. Mesmo Moisés não se achando capaz, ele entendeu que quem capacitava ele não eram as forças dele, não era todo o conhecimento que ele tinha sobre o Egito, mas era o Todo-Poderoso, aquele que estava chamando, era o que iria dar condições e o que iria capacitar. Mas Deus também, ele escolheu um homem que também se achava pequeno, que se achava o menor, que a tribo dele era menor diante de Israel, e eles estavam sendo muito oprimidos por um povo, pelos midianitas. E o homem que Deus escolheu foi Gideão. E Gideão, ele não estava entendendo porque tudo aquilo estava acontecendo, porque que aquele povo saqueava Israel e era com muita crueldade. Juízes capítulo 6, verso 12 e verso 13. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Ele não estava entendendo por que estava acontecendo aquilo com aquele povo, e ele fala: ai, Senhor, ele mostra a humildade, ele mostra que ele conhecia o poder de Deus, ele ouviu falar as maravilhas que Deus havia feito para aquele povo, e Deus tinha um propósito através de Gideão, que era libertar, era livrar o povo da opressão dos midianitas. Juízes capítulo 6, verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Quando Deus fala para Gideão: vai nesta tua força, ou seja, você vai como ser humano, mas eu que vou te sustentar, eu que vou te ajudar, eu que vou te capacitar. Porventura não sou eu que estou te enviando? Ai, é como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso. Mas também Deus escolheu Ana, uma mulher que era estéril, uma mulher que era desprezada, ela era humilhada por Penina, a rival dela. Mas certa vez ela foi ao templo depois de ter sido tão humilhada por aquela mulher. Diante de Deus, ela se humilhou, ela recebeu a promessa por um homem que também havia humilhado ela naquele dia. 1 Samuel capítulo 1, verso 17. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Para Ana deve ter valido a pena, mesmo tendo sido humilhada por Penina, pode ter sido a motivação para ela ir clamar ao Senhor, mesmo ela tendo sido humilhada, tendo sido julgada como uma mulher embriagada, ela não se incomodou. E aí ele, o sacerdote, aquele que estava representando a Deus, deu a ela a palavra da promessa, e a promessa se cumpriu porque ela creu e ela cumpriu o voto que ela havia feito, ou seja, ela entregou o filho dela ao Senhor. 1 Samuel capítulo 1, verso 27. Olha o que ela fala para Eli: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Deus tinha um propósito em toda aquela situação. Deus tinha um propósito para aquele menino, para Samuel. E o Senhor mandou um profeta falar para Eli que ele já tinha escolhido um homem que serviria a ele com um coração sincero. 1 Samuel capítulo 2, verso 35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. É Deus falando: eu vou levar
levantar um sacerdote, e esse sacerdote não vai andar como você, Eli, aonde tem os filhos acima de mim, mas este sacerdote, ele vai andar segundo o meu coração, segundo a minha alma, fazendo a minha vontade. O propósito de Deus para Samuel foi cumprido. Deus fez dele um sacerdote, Deus fez dele um profeta e Deus fez dele o juiz de Israel. Mas Deus também ele escolheu Daniel. Daniel e os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ambos tinham sido levados cativos para a Babilônia, mas Deus tinha um propósito naquela situação, assim como Deus tem um propósito em todas as situações da nossa vida. Daniel e os amigos dele foram usados por Deus lá na Babilônia. Daniel capítulo 1, verso 19, verso 20, e o rei falou com eles, entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Agora imagine se Daniel e os amigos dele tivessem ido para o palácio do rei da Babilônia e lá eles ficassem revoltados, rebeldes, irritados, eles não quisessem obedecer a Deus, eles não quisessem continuar fiéis a Deus, mas eles não fizeram isso, eles continuaram firmes, eles continuaram servindo a Deus, e Deus usou aqueles jovens e através deles o Senhor foi glorificado, foi exaltado, foi engrandecido pelo rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, verso 37, agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos. Dá para você parar para pensar, quando você não entender o que estiver acontecendo com você, não haja por rebeldia, não fique com raiva de Deus, não murmure contra Deus, mas saiba que em todas as situações Deus tem um propósito, e Daniel, ele foi usado por Deus para que o nome do Deus Todo-Poderoso fosse conhecido e reconhecido, fosse glorificado e fosse exaltado pelo rei Ciro. E o mesmo rei Ciro, ele foi usado com um propósito para enviar de volta, sabe quem? Os judeus que estavam cativos na Babilônia, e também para que o templo fosse reconstruído lá em Jerusalém. Esdras capítulo 1, verso 1 e verso 2, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia. Olha o reconhecimento de Ciro acerca de Deus. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Deus, ele age, Deus, ele usa as situações, Deus, ele transforma aquilo que para nós parece ser maldição, Deus transforma em bênção. O que nós não podemos fazer é, diante de situações que nós não compreendemos, nós murmurarmos contra Deus como fizeram os israelitas no deserto. Nós devemos aprender com essas pessoas, com esses homens de Deus, diante de uma situação. Vou louvar, eu vou exaltar, eu vou glorificar ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não perdeu o controle de nada. E o compromisso de Daniel com Deus, a fidelidade de Daniel com Deus, a dedicação de Daniel em fazer o serviço que era colocado na responsabilidade dele com excelência, despertou nas pessoas sentimentos de inveja, mas também despertou nas pessoas
pessoas. Quem era este homem que servia a um Deus e que Deus era o Deus deste homem? Olha que maravilhoso. Eu vou começar a concluir. Deus, ele escolheu diversas pessoas na Bíblia com propósitos específicos, com propósitos maiores, aonde o nome dele tinha que ser reconhecido, glorificado, exaltado, aonde as maravilhas dele fossem executadas na terra. Eu poderia citar muitos outros, eu poderia citar Davi, eu poderia citar Esther, falar de Débora e por que não dizer dos juízes, dos profetas, todas as pessoas que a Bíblia nos mostra que se colocaram na dependência de Deus e Deus, através dessas pessoas, cumpriu os propósitos dele. Que nós possamos ser como essas pessoas, nos colocar nas mãos do Todo-Poderoso sem reservas, servir ao Senhor, assim como aquele vaso que estava na mão do oleiro e o oleiro trabalhava naquele vaso, que nós possamos frutificar para a glória do nome do Senhor, conforme nos mostra em João capítulo 15, verso 16. Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, ele o concederá a vós. Louvado seja Deus, que possamos estar vivendo nos propósitos que o Senhor tem para nós, se formos parar para pensar, não vivendo os nossos sonhos, mas vivendo os desejos de Deus, os propósitos de Deus, e por que não dizer os sonhos de Deus para nós. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabaque, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.